Inete. Isso. Boa noite, turma. Estamos com pouca gente hoje e tudo bem. O tema de hoje vai ser, de novo, a questão do diagnóstico, mas com uma outra perspectiva. Que é, bom, recebi o diagnóstico. E aí, como é que isso muda a minha vida? É interessante, porque as pessoas, mesmo quando a gente conversa, especialmente sobre superdotação, as pessoas perguntam: olha, o que você vai mudar na sua vida? Eu vou deixar de ser eu? E não é isso. Ou talvez vai mudar, né? De várias maneiras. Uhum. Então, sim, é um excelente tema em todos os sentidos. E aí, enfim, é isso. Felipe, a nossa dinâmica é basicamente fluida, então, sem grandes questões. A primeira questão é a gente entender que esse tema de diagnóstico, ele vai ser um cruzamento com várias lives que a gente já fez de alguma maneira. Então, muitas coisas a gente vai falar resumidamente, porque já estão em outras lives e vocês podem acompanhar. Senão fica uma questão repetitiva. A primeira coisa que a gente precisa entender, e a gente já falou isso na live de diagnóstico propriamente, é o que é o diagnóstico. Que é basicamente um processo que você faz com um profissional para você se entender e o próprio funcionamento, e a partir disso, você vai ter oportunidades médicas e profissionais de saúde como um todo, de como você seguir através disso. Então, você vai participar de um exame físico na academia. O exame físico na academia vai te dizer qual a melhor atividade física para você, qual alimento você deve comer para chegar aonde você quer chegar. Pensando no universo do câncer, vai dizer qual é o câncer, qual o tratamento que existe para o câncer e assim por diante. Por isso a importância de fazer um diagnóstico correto. A questão é que quando a gente chega no universo da psicologia e da saúde mental, as pessoas cismam que cursos de uma semana ou de 3 horas são suficientes para você começar a nomear as coisas. E aí isso dá um monte de problemas. Então, no mundo ideal, a gente faz um processo correto que nos faz entender como a gente funciona, melhora a qualidade de vida, usando medicamentos ou não. Mas o importante é que é o instrumento para tal. E aí a gente tem 3 documentos que são referentes nisso, que é o CID, Classificação Internacional das Doenças, CIF, Classificação Internacional das Funções, e só o terceiro que pode ver cabeça sempre, Felipe. CID e CIF são 3. Caramba, fugiu aqui também agora. É o que você tem, o que você mostrou aí ainda na última live que a gente fez sobre isso. É isso, me fugiu. E o mais engraçado é que quando falavam de. É o DSM? Não é o DSM. Não, fugiu agora. Mas eu queria falar uma observação sobre o que você está falando, porque existe a questão que você está trazendo aí importante de usar o termo diagnóstico, né? E como a gente está também tocando no ponto da superdotação, é importante fazer uma ressalva. Inclusive, eu acho que a gente está vivendo um momento muito forte das pessoas procurarem diagnóstico no sentido de autoconhecimento, de se entender. E é importante a gente entender também que a superdotação, por mais que muitas vezes existam também pessoas que estejam se identificando muito pelos desafios da condição, né? As questões da intensidade emocional, sobrecarga sensorial, a superdotação não é um diagnóstico, ou seja, ela não é uma condição tais como os outros transtornos que a gente está falando do CID, né? Então, a gente precisa entender dessa perspectiva também para que a gente não traga uma lógica disfuncionalista, digamos assim, né? De que a gente só tenha uma perspectiva voltada a pessoa que é superdotada está procurando porque sofre, tem... Não, muitas vezes ela pode, sim, procurar se entender por conta dos desafios, mas o diagnóstico, né, da superdotação, ele não é focado numa perspectiva disfuncionalista, ele vai te entender como uma pessoa por inteiro. Por isso que uma avaliação neuropsicológica de qualidade, ela tem que ter esse cuidado de não ser enviesada, né? Só pontuando isso. Sim, Felipe, muito bom. E essa aí, adorei a colocação. E aí uma correção importante, não para você, obviamente, mas pensando para quem está assistindo. A superdotação não é diagnosticada, ela é identificada.
O que faz diferença é porque ela não está no CID. Deveria estar ou não é outra questão que a gente não consegue abordar agora. Mas ela não está no CID, portanto, ela é identificada e não diagnosticada. E aí uma confusão que a gente vai ter sobre o diagnóstico é que ele acaba caindo como um rótulo. Diagnósticos como um todo. E eu não falo só de psicológicos, falo de físicos também. Sei lá, sou diagnosticado com diabetes. Nossa, eu não posso mais ir em festas? Nossa, tem diagnóstico de câncer em um grau maior. Não posso frequentar a sociedade mais porque eu estou vulnerável demais? Mas principalmente quando a gente fala de neurodivergência e questões psicológicas. E aí as pessoas passam realmente a olhar diferente quando você se nomeia a partir de um diagnóstico, a partir de um nome, a partir de um laudo, dado especialmente em documento. E aí ele se coloca de fato no lugar do estranho, que é o que a gente já falou nas outras lives, especialmente na live do dia 17 de outubro. Diagnóstico, que bicho é esse? E possível prejuízo, no sentido de que a gente vive numa sociedade média. Qualquer um que desvie para cima ou para baixo está fora, de alguma maneira. Seja do tamanho do pé, seja do tamanho da cama, seja em questão de neurodivergência. Então, um dos desafios que se tem em lidar com o diagnóstico é o rótulo que vem disso. Como diz a Sandra, que ela criou o termo, a gente aprendeu a sair da estante quando a gente aceita a superdotação. E ainda assim a lidar com o rótulo, mas é aceitar e ser a gente como a gente está sendo, como a gente vem construindo aqui. E aí, alguns complementos, Felipe? Não, Perfeito. não, acho que está super coerente dentro dessa perspectiva. E acho que dentro do fato da superdotação, você trouxe a questão da identificação, eu completaria justamente dizendo isso, que não é por ser identificação que é menos importante, por exemplo, do que o diagnóstico, né? Imagino que algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando já sabem disso, mas acho importante a gente ressaltar porque vão ter pessoas talvez que vejam esse vídeo depois ou que conheçam a respeito disso depois e precisam entender um pouco melhor sobre essa questão de que não é por ser uma identificação e que vai ser, por exemplo, ali percebida durante uma avaliação neuropsicológica, que ela é uma condição, por exemplo, menos importante ou de um grau de sensibilidade menor do que, por exemplo, uma pessoa que procura por conta de um transtorno. É Sim, tão importante quanto, e dependendo para a pessoa, né, que pode não ter transtornos, até mais importante do que identificar possíveis transtornos. incluindo que a superdotação ela acaba vindo com outras coisas que acabam sendo transtornos. Pensando em transtorno de processamento sensorial, TPS, pensando em questões Exato, de são humor, pessoas que podem ter mais vulnerabilidade por causa dessa intensidade a outros tipos de transtorno. Né? justamente. Eu costumo dizer que basicamente na superdotação tudo é mais. As coisas boas e as coisas ruins. Eu chamo assim com os meus pacientes, com as pessoas que eu entro em contato, como uma vulnerabilidade genética. Eu não digo que é uma condição, mas é uma vulnerabilidade genética. A gente, por ter esse grau de intensidade, muitas vezes fica mais suscetível, por exemplo, a dermatites, a né, crises de pânico, porque toda essa ansiedade, por ser muita, termina descompensando mais do que, por exemplo, as pessoas neurotípicas que teriam aí um grau, por exemplo, de ir elevando gradativamente até chegar nisso. A superdotação ela vai de 0 a 100 de uma forma muito singular, às vezes muito rápida. Justamente. E aí, de maneira bem breve, a gente entende que um diagnóstico, ele é uma transição de identidade, ele é um luto da pessoa anterior para a pessoa pós-diagnóstico, que todos nós passamos aqui de alguma maneira, se não enquanto nós mesmos, os próprios filhos passam por esse processo ou precisam passar por isso. De entender que é diferente. É o processo que ocorre na adolescência, que é da individuação. De entender que eu sou diferente do outro. E aí vai bater com uma coisa da superdotação, que é a adaptabilidade demais, que pode levar ao não se entender diferente do outro, inclusive. Que é um processo de construção muito importante para a identidade e tem que acontecer. E complementando isso aí que você está falando, no caso da vida adulta, que eu considero um problema que a gente vai precisar resolver aí durante os anos até isso diminuir esse grau, que é a perspectiva do diagnóstico tardio, né? Você falou do luto, de tudo.
o quanto muitos adultos estão com dificuldade de se aceitar, mesmo com o diagnóstico em mãos. Uns com o diagnóstico em mãos, outros não, mas os que têm diagnóstico em mãos, às vezes, também ficam com dificuldade de se aceitar. Não, por que, que eu sou? Eu tenho tantas deficiências assim, assado, eu não consigo fazer tal coisa, e de alguma forma isso é acarretado justamente por causa desse tempo assim enorme da vida dela, talvez até a maioria do tempo da sua vida sem se conhecer plenamente, né? Sim, Daí a importância do tema que a gente está trazendo aqui hoje. justamente. Eu falei que é um tema rápido porque a gente trabalhou isso em 2 lives, que são autoaceitação e neurodivergência no dia 31/10 e pertencimento de 8 de agosto também desse ano. Então, essas 2 lives têm isso de uma profundidade bem maior. Senão a gente perde tempo com essa temática de hoje. E aí a gente entra propriamente na temática de hoje que não está ligado às outras lives. Beleza, tem o diagnóstico. Como que isso muda a minha vida? Olha, muda bastante pro bom ou pro ruim, mas muda. Pensando no que a gente falou no começo, muda pro bem, no sentido de que eu sei quem eu sou, como eu funciono, e a partir daí tudo melhora. Mas o olhar do outro, ele bate em mim de maneira mais forte. Então tudo começa pela família, por exemplo. Vamos pensar aqui em autismo. Eu estou pensando no autismo porque das 3 é a que mais tem limitações, principalmente para o público popular hoje. Aí o imaginário de uma pessoa autista ainda está muito ligado à incapacidade. Então, se uma mãe fala que tem um filho autista, nossa, o que vai ter que fazer? Nossa, não vai conseguir viver. Nossa, não consegue. É só não, 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 não. E aí, isso vem para o irmão também, se existe um irmão que tem que ser o responsável por cuidar daquela criança, e vem para o tio também nesse processo, e as pessoas não param para pensar que é uma criança que vai se desenvolver se for dada o estímulo específico. Você ia falar alguma coisa, Thaili? Ah, tá. O estímulo correto ela vai desenvolver, com os profissionais corretos, entendendo essa criança enquanto uma pessoa capaz. Porque também não adianta se levar para o profissional entendendo ela o tempo todo no lugar de incapaz. Eu costumo colocar a coisa da fala, por exemplo, como um limitante que não faz sentido. Nem todo mundo vai falar verbalmente. As pessoas precisam comunicar. Elas não precisam falar. Tem 1 milhão de recursos diferentes para comunicar. Se você ficar brigando com uma criança autista não verbal para ela falar, ela vai perder um monte de outras coisas. Você pode ter um caso de superdotação com autismo nível 2, com pessoa não verbal, e está tudo bem. Ela tem que ter outros recursos de expressão. Mas pensando aqui em superdotação propriamente, a gente vai cair num outro campo também, que é o da incompreensão total. Quer dizer, nossa, seu filho é superdotado, e aí? Que diferença que isso faz? Pensando nas mães que aqui estão hoje, faz uma baita diferença. São adolescentes que não perdem energia, que fazem 1.500.000 tarefas e que passam por N processos além da própria adolescência, da própria infância. E aí a mãe tem que ficar regulando esse processo, tem que lidar com a questão escolar também, que passa por N pressões. E contar isso para o outro não vai entender nada, vai falar, olha, é muito inteligente, que isso, é tão fácil. Vai passar na escola, vai passar na escola com tranquilidade, não vai ter problema. Aí vem os mitos de ter sucesso, da questão financeira. Então, sim, altera muito pensando já na família. Quando a gente pensa também no aspecto educacional, isso nunca passa. Para as mães na escola, porque é a mãe e pai enquanto responsável. Eu falo mais das mães porque nos grupos eu vejo poucos pais propriamente. Isso é um dado muito importante, inclusive. Eu vejo muito mais mães do que pais lidando com esse processo. Mas a questão da escola ele é um trabalho muito à parte que se tem que fazer, que ou complementa com tarefas externas, ou a escola precisa dar um jeito, que raramente acontece, ou quase nunca. Mas mesmo enquanto adulto, quantos de nós aqui não tivemos questões na faculdade? Se a condição tivesse sido respeitada e fosse sabida naquele momento, quanta gente não teria avançado mais? Quanta gente não teria feito trabalhos mais excelentes e tirado uma real satisfação da faculdade no aspecto acadêmico? Eu, por exemplo, tenho
uma ótima lembrança da faculdade, mas minha única lembrança acadêmica é meu TCC, porque foi eu que fiz por mim mesmo. O resto foi uma coisa que eu não fiz esforço. Então, o quanto a gente também não deixa de aproveitar esse processo. Porque também dá para acelerar na faculdade. Eu já vi casos assim, nem é para aprofundar isso agora, mas como a gente pensa sobre isso? Eu falo por mim. Se fosse para mim fazer uma graduação hoje, eu só faria se me falassem assim, Rafael, leia os livros que estão na matéria, faça um artigo e isso te aprova. Aí eu faria uma graduação com toda tranquilidade, com o tempo que eu teria que gastar indo para as aulas. Mas basicamente impossível de acontecer isso, pensando no universo de hoje. Então, sim, aqui a gente já entra num campo da busca de direitos, que tem que acontecer o tempo todo. A Vanessa, que é uma advogada que já fez uma live para a gente sobre isso, traz que basicamente não tem barreiras sobre essa questão da aceleração na lei. A escola é que inventa esse processo. E dá N desculpas, né, de desconhecimento sobre isso, ou N questões. Então, também altera já nesse sentido uma busca por direitos. Direitos, inclusive, de ter, pensando em leis futuras, talvez uma pensão para tratamentos médicos, psicológicos e assim por diante, porque também ser neurodivergente tem custos, por natureza. Pensando em TDAH, pensando em autismo, pensando em superdotação. Por que não também? Essa busca e conquista de direitos e também não perda, né? Porque também às vezes a gente não está pensando em não perder direitos em alguns momentos. Outro aspecto importante. Quer falar alguma coisa, Felipe, nesse sentido? Beleza. Outro aspecto importante aqui é a questão de mercado também. Mercado no sentido de eu existo enquanto cidadão que compra. Cidadão não é aquele que compra, isso é o consumidor, mas um cidadão também tem o direito a consumir. Que a adaptação que existe para uma pessoa com TDAH, para uma pessoa com autismo, para uma pessoa superdotada, ainda que a gente consiga passar por isso sem processo direto. Mas o quanto a gente é considerado existente ou não nesse processo. Eu acho um absurdo, por exemplo, que coisas de autismo pegam um valor muito mais caro. Os colares de girassol e outros custam 15, 20, 30 reais. É um colar. Só com símbolos específicos. Não é uma coisa tão diferente de se produzir um outro colar de outra coisa. Se você pegar o mesmo fone abafador, sem autismo ele custa 100. Para autistas ele custa 300. Não é esse o valor exato não, mas só para entender o quanto a gente infla as coisas quando a gente pensa em mercado para autismo. A mesma coisa para o TDAH, que talvez tenha ocorrido em outros produtos específicos, que TDAH é principalmente a questão da medicação também, que é um outro problema à parte. Mas basicamente essa coisa de entender que a gente existe, inclusive enquanto consumidor. E aí como é esse processo? Consumidor aqui não só de produtos físicos, mas produtos de atividade física, por exemplo. Uma criança superdotada, tá? Ele que diga, vai fazer 1000 tarefas de atividade física. Como que mamãe consegue também arcar com tantos custos? Pensando que o esporte tem custos por si mesmo, além da própria prática. Então, são N questões que precisam ser pensadas. Então, sim, faz toda a diferença a gente entender que tem uma identificação diagnóstica até nisso. A gente também pensa que em trabalho, a gente precisa de adaptações. Eu e muitos outros aqui, a gente não dá conta de trabalhar naqueles ambientes conceitualmente abertos com 1.500.000 pessoas sentadas, a gente tendo que olhar para isso tudo e absorver essa informação de todo mundo digitando ao mesmo tempo e tendo a gente que olhar para nossa tela. Só de imaginar isso, eu já fico hiper mega cansado. Mesmo que a gente faça 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente escolhe as 1 milhão de coisas. Quando há 1 milhão de estímulos, vai lá, Felipe. Não, eu queria fazer uma ressalva dentro do que você. Ressalva não, um comentário dentro do que você falou agora há pouco sobre o mercado. Porque, na verdade, isso é até uma temática que eu acho que a gente pode, inclusive, levar como uma temática
para outra live, que é justamente essa questão de como ver, né, essa perspectiva da superdotação, se cuidando para justamente não transformar ela em um alvo do mercado, né? Porque a gente pode sim ser atendido, mas a gente não pode ser atendido dessa forma como você está falando. E aí eu vou usar um pouco de um case, basicamente, não um case, na verdade, porque eu não vou citar nada, mas é uma coisa que, por exemplo, eu vi muito na minha faculdade de marketing, né? E aí, na minha faculdade de marketing, existiu um período que a gente começou a estudar o caso do Pink Money. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas basicamente, na época que as coisas começaram a modificar um pouco o nível de tolerância com relação à sexualidade e tudo, as pessoas começaram a querer atingir esse público como se fosse um alvo de mercado. E aí começaram, por exemplo, a criar as baladas, né, GLS, as baladas LGBT, depois que ganharam outro nome, e isso se tornou problemático de muitas maneiras. Por quê? Porque pessoas queriam atingir isso como mercado, e não com propriedade, ou seja, pessoas LGBT ou GLS, na época que tinham essa sigla, criaram as baladas para elas mesmas, não. Era um mercado que queria ser atingido com fins lucrativos. E a gente tem que tomar cuidado com relação à perspectiva da superdotação, do autismo, do DH, justamente por isso. Porque não adianta eu pegar um mesmo produto, como você falou, só colocar ali autismo e querer e empurrar isso no consumidor e querer que ele, porque isso é de autista. Não. A gente precisa saber, sim, os nossos direitos e saber que a gente não pode ter uma condição monetizada para uma pessoa, por exemplo, ganhar dinheiro. Né? A gente pode, sim, de maneira ética e fundamentada, por exemplo, se eu, de alguma forma, quiser me embasar e criar um curso, o Rafa, a mesma coisa, para poder trazer a perspectiva da superdotação e tirar uma grana, um sustento digno disso, é totalmente possível. Agora, a gente querer enganar ou querer transmitir isso apenas para ganhar é algo que a gente precisa tomar cuidado e ficar atento nesse discurso é um ponto importante. Por isso que eu falei que é uma temática até para a gente poder pensar em um outro momento para não fugir da temática. Mas eu acho que isso que você trouxe da diferenciação, né, de como muitas vezes o nosso olhar para nós mesmos precisa ser cuidadoso, porque senão a gente acaba aceitando, isso aqui é para autista, e como eu a vida toda, por exemplo, não sabia que era, não é o meu caso não, tá? Mas dou um exemplo de uma pessoa que passou por isso. Aí passa, já que isso aqui é para autista, é para mim, porque eu me descobri autista agora e vou comprar. Então é muito importante a gente ter cuidado com isso, certo? Justamente. Aí vai diferenciar cidadão de consumidor, né? A gente está nessa confusão social desses dois termos. Cidadão é quem tem direito, consumidor é quem consome. A gente está começando a confundir as duas coisas, isso é um perigo. E aí, de trabalho, então, a gente precisa dessa adaptação. Inclusive, eu considero até muito mais como ter uma liberdade de trabalho que a gente consegue lidar muito bem. Essa coisa do dê a demanda e diga para eu resolver. Eu não preciso de carga horária, eu preciso de uma demanda e uma diretriz. A partir daí eu resolvo. Se eu tiver dúvida, eu te pergunto. A gente funciona muito melhor assim. Isso é uma adaptação muito boa para a gente. Então, são aspectos importantes de se pensar claramente, não na ideia de superioridade, mas na ideia de cada um funciona de um jeito e está tudo bem. Inclusive entendendo que às vezes isso é ruim, porque às vezes a gente também não vai conseguir fazer aquilo durante vários dias. Vai entregar a demanda? Vai, talvez nas últimas 3 horas, fazendo em 2 horas. Mas não necessariamente isso é bom, não é sobre isso. Mas é entender que tudo vai exigir uma adaptação. Pessoas com TDAH, pensando no puro, necessariamente, não vão trabalhar com horários fechados. Não existe exigir isso de alguém com TDAH. Elas vão trabalhar com demanda espalhadas por aí, dão umas várias demandas para executar em certo tempo, e elas vão executar da maneira que elas conseguirem. Adaptação. E isso é muito importante da gente entender. Pessoas autistas. Dê alguma coisa que você consegue colocar uma sequência que ela tem interesse, ela vai render muito bem. Que tenha previsibilidade e assim por diante. Então faz diferença, inclusive, nisso. E aí, a gente. Felipe, mais alguma coisa pra gente nesse sentido? Tá mudo. Eu acho que a única ressalva que eu faço nesse sentido é a gente tomar cuidado também com a questão
das generalizações, né? Sempre importante a gente ficar cuidadoso para a gente não achar que existem, digamos assim, embalagens, né, com relação às condições. Isso em relação a tudo, TDAH, autismo, porque mesmo que a gente saiba os desafios característicos, a gente precisa ter cuidado também para a gente mesmo não se rotular, né? Sim, justamente. Eu falei aqui mais abertamente, mas de fato é importante esclarecer isso. Obrigado. E a penúltima fala, principalmente para autodesenvolvimento. Essa é a maior importância do diagnóstico barra identificação. A partir daí eu funciono assim. Eu não preciso ter o outro como referência para entender como eu funciono. Se eu consigo... Eu, por exemplo, leio muito rápido e isso me ajudou a estudar para concurso. Eu parei de ver vídeos de concurso porque não funciona para mim. Eu prefiro ler o PDF. Eu não tenho que me comparar com o outro para isso. Ou eu leio o vídeo acelerando ele no X16, que foi uma descoberta que eu fiz. Dá para colocar ele em 16 vezes, colocando um plugin específico. Mas que é basicamente um vídeo de ler a legenda. Não é um vídeo que você ouve, mas é um vídeo que você passa a ler. Mas isso foi o meu entendimento. Não é um espaço melhor nem pior. E entender isso é que é o importante. Inclusive é a hora de parar também, porque às vezes a gente esquece disso. E por fim, que eu achei bem interessante, um artigo que chama Entre Mundos ou Existências, Experiências Demenciais e Neurodivergentes, que eu super recomendo ler o artigo inteiro, porque ele traz como que a experiência de pessoas autistas ou com demência é literalmente um outro mundo. Eu peguei falas curtas aqui do artigo, mas só para ver o quanto isso diz muito também. Que a primeira coisa que esse artigo traz é que é um mundo outro. E as pessoas tornam os outros bem-vindos. Não é nem uma visão de mundo. É literalmente um outro mundo. E isso eu aplico também para superdotação, para TDAH, para quaisquer pessoas que tenham alguma vivência de mundo que é diferente da vivência típica. Aquela sem nenhum impedimento específico, sem alguma questão específica marcante. Uma das frases que tinham lá que eu achei muito legal, quero enfatizar os absurdos autistas, mas vou interpretá-los e explicá-los para as pessoas. Nosso mundo, ao contrário do que se supõe, é parecido com o sistema de antenas de segurança nascido de ilhas fabulosas. É uma fala de uma pessoa autista a partir desse artigo. E aí esse artigo traz também a ideia de que ser alguém neurodivergente, no caso do artigo especificamente ter demência e ser autista, é quebrar a estabilidade do mundo no seu dogma, pragmatismo, funcionalidade e autonomia que a gente entende como normal. Se você não é normal dessa maneira, você não funciona. Então, é triste pensar isso até. Dá um impacto quando a gente olha isso. E quase fechando, o artigo ele também vai trazer uma coisa que, para mim, ficou muito marcante. O autista não acessar a linguagem normativa de se falar, pensando em metáforas, as figuras de linguagem, é uma falha, uma deficiência, qualquer outra coisa. O neurotípico não acessar a linguagem do autista é aceitável. E a gente está falando exatamente do mesmo fenômeno. Por que os dois lados têm duas moedas? E aí, fechando mesmo, o Felipe pode trazer outras coisas, a não ser, do contrário, fecha comigo, qual a importância de ter o diagnóstico e para quê? Para mim mesmo, para eu saber quem sou eu, para me posicionar e para o outro lidar com isso, independente de como ele queira lidar. Literalmente, não, de certa maneira, não me importa se o outro vai tanto me aceitar ou não. Primeiramente, eu tenho que me aceitar. E aí, se quiser trazer alguma coisa, Felipe, a minha parte é essa toda. Não, eu acho que aí vale a pena o link, né? Como você tá trazendo aí de como as lives estão interconectadas. E aí é que entra, talvez assim, de forma assíncrona, não intencional, mas propícia de se você está, por exemplo, alguma reflexão, dúvida, de entender mais a respeito dessa perspectiva da autoaceitação, tem outro
outro encontro da gente falando sobre isso, mas aí entra justamente esse ponto de que eu acho que uma vez que você identifica, ou mesmo que você não identifique no estilo diagnóstico, tá? Aí eu acho que eu vou falar também para as pessoas que muita gente, não só que está aqui, mas que talvez aí durante o vídeo se identifica assim, pô, me, me identifico, ou seja, muitas características são parecidas, mas eu não tenho condição, por exemplo, de buscar um diagnóstico, seja financeiramente, seja por uma questão de não conseguir encontrar o profissional que me agrade, no sentido de que eu me sinta escutado, acolhido, para poder fazer esse processo com confiança, é um processo importante que a gente consiga se olhar com cuidado para fazer esse processo de aceitação, de se entender, olha, me considero, né, com várias características aí que remetem para mim a uma superdatação, então, ao me considerar isso, eu preciso perceber como eu me sinto diante disso e, a partir disso, conseguir, por exemplo, acessar esses locais, como, por exemplo, tem pessoas que vão frequentar o grupo de superdotação sem necessariamente terem um diagnóstico, mas se sentem ali. Então, é se sentir aberto a partilhar esses movimentos, porque é assim que a gente vai conseguindo esse autoconhecimento e essa autoaceitação. Principalmente no sentido de que, para mim, foi muito importante escutar outras pessoas. Como é que as pessoas me percebiam? Porque você percebe que o seu viés ele vai mudando à medida que você vai se relacionando com outras pessoas. Dá a importância, inclusive, de encontrar as pessoas corretas para isso, né? Porque você pode se magoar, inclusive, acessando pessoas que não tenham, talvez, esse grau de sensibilidade adequado. Justamente. E eu acho que é isto de fala. Soltem o verbo, ou os verbos. Obrigado, Felipe. Sempre um prazer falar junto com você. Todo mundo meio calado hoje, né? Tá mudo, tá, Eli? Vê se tem alguma questão de microfone aí. Não, tá ouvindo? Não. Para mim tá ok, tá? Não? Parece que sai som, mas não sai para mim. Ué, Felipe tá estranho. ouvindo? Eu te Pra escuto. mim tá Eu escuto a perfeito. Thaili. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá bom, Meu som ficou mudo aqui, desculpa, gente. tá Erro bom. meu. Na verdade, assim, vocês falaram muito bem, né? A gente se vê nesse mundo onde todo mundo é diferente, mas todo mundo quer ser normal, né? Então, cada um é um indivíduo, uma pessoa diferente, mas está sempre buscando ser igual, é uma coisa engraçada. E, e realmente, quando você tem um diagnóstico diferente ou uma avaliação, uma identificação, como é no caso da superdotação, você passa a pensar mil coisas, né? E entender o porquê, certas coisas que você não entendia, principalmente adultos, né? Eu não tenho avaliação, não, o Rafael sabe. Mas acompanhando meus filhos, né? Me vejo em muitas coisas. E aí, na sua trajetória de vida, você se acalma, né? Você fala, olha, tá tudo bem, é assim, então, diversos pontos que em certos momentos foram sofrimentos, que nem o Rafael falou. Tá tudo bem, como é que o outro vai ver isso? É problema dele, né? O importante é como você vê essa situação, né? Então, só agradecer a vocês, esses temas que vocês trazem são sempre muito enriquecedores. Não sou da área da psicologia, o pouco que eu aprendo de vez em quando assistindo um vídeo, conversando com alguém, acompanhando alguma conversa em algum grupo que eu estou em vários, me vi nessa situação que eu acho que foi o Felipe que falou, né? Entra num grupo de superdotado, começa a ver as histórias e fala, opa, é igual, também sou assim, também vejo assim. Então, em muitos relatos de vida, eu me enxergo meus filhos, e traz uma certa tranquilidade, né? Em saber, como diz o Rafael, que está tudo bem, é assim mesmo, é só um jeito diferente de ver, de pensar, às vezes uma velocidade de processamento que os outros não têm, né? E você fica, você, como é que não entendeu? Tá tão claro, como é que a outra pessoa não entende, né?
E a gente Sim. aprende também a ter paciência e entender o outro, ter mais, acho que empatia, né? Você passa a ter mais empatia. Sim, justamente. Muito obrigado, Pepe. E Vai lá, por que não Felipe. dizer paciência com nós mesmos, né? Porque essa intensidade também acarreta muitas vezes no que a gente vê como perfeccionismo disfuncional, né? Então, assim, por isso que, inclusive, eu acho que não vamos deixar de, não vamos finalizar o tema sem falar isso. Não é porque a condição da superdotação foi identificada que você vai ser perfeito, que você vai ter que se exigir agora honrar a bandeira da superdotação, tá? A condição ela não tem nenhuma pretensão de fazer você ser gênio, de você ser incrível, maravilhoso e aparecer no programa do Luciano Huck, né? Mesmo que você seja criança ou que você seja adolescente ou adulto. Então, é muito importante isso ficar claro, porque eu escuto muito, né, dos meus pacientes, das pessoas que eu converso sobre superdotação, essa sensação, sim, mas agora eu recebi o diagnóstico e eu sou um fracassado porque eu nunca consegui fazer o que eu queria da minha vida. E às vezes a pessoa fez muita coisa ou até está já nesse processo, mas não se sente, por exemplo, digno ou pertencente disso, justamente por causa desse nível de intensidade, muitas vezes da própria perspectiva da força que a superdotação exerce, né? Sim, justamente. E pensando aí nos pais e mães, Juliana, Ana e Aline, caso queiram falar alguma coisa também. Fala aí no chat, por favor, de qual grupo vocês vieram. É, é importante a gente ter esse processo de reconhecimento mesmo. Não sei se Sim, vocês... vida, obrigado mesmo. É muito significativo escutar essas histórias, principalmente quando a gente acabou de dizer os impactos, né, de que isso tem na vida, e você trazer isso para a gente de uma maneira tão, assim, sua, vamos colocar dessa forma, que você se expressou aqui, trouxe sua história para a gente, então, muito bacana escutar, porque principalmente dentro desse cenário, eu acho que essa validação de cada um, né, de nós para nós mesmos, de nós para as outras pessoas, é que eu acho que produz o efeito que a gente de fato está procurando, né, que é acolher e trazer a superdotação para a mente das pessoas como algo que de fato produza saúde, porque a perspectiva de não se conhecer e não se entender é que de fato adoece, não necessariamente a condição. Sim. Juliana, eu vou ler o que você colocou aqui. Eu fui diagnosticada com TEA e HSD no mês passado. Me identifiquei com várias falas da Aline. A HSD é autoestabilidade e superdotação, gente. É isso, Juliana. É, é bem esse processo, assim, e principalmente quando a gente pensa em um mês de diagnóstico, de avaliação, é tipo um aniversário surpresa, quase filme de terror. Você fala, quem sou eu? Quem era eu? Que figura é essa que passou a existir nesse momento? Que nome é esse que me foi dado, que é tão legal, mas que não parece tão legal? Pensando na minha vida, e aos 50 anos ainda, pois dá mais um impacto ainda. Pensando que você já viveu bastante tempo, comparando comigo, com o Felipe, por exemplo, que somos jovens. Então, nomear tudo isso, imagina você ter que rever 50 anos da sua vida sobre características, sobre coisas que você viveu e vai ter que viver agora de maneira diferente. Então, quanto mais tardio, mais complexo é até. Que me coloca numa questão, numa pergunta teórica, e quem quiser responder, vai lá. Um idoso com superdotação. É uma coisa muito interessante se a gente for pensar. Provavelmente a gente vai ter muitos não identificados, mas se algum deles fossem identificados propriamente, ia ser um fenômeno muito interessante. Inclusive, eu nem sei se tem testes para isso, Felipe. Tem? Pensando em idoso? Cara, eu acredito que a questão do idoso em si é da mesma forma como o adulto. A questão é que eu acho que o idoso ele tem, talvez ele carregue um grau maior de, não sei se poderia dizer isso aí, acho que algum idoso vai poder melhor expressar isso para a gente. Mas eu acho que talvez ele carregue um grau de luto maior, né? Porque
o tempo ele não leva desaforo para casa. Então, de fato, às vezes um idoso com 80, 90 anos, ele vai de fato ter a impossibilidade de seguir alguns caminhos que uma pessoa que ainda tenha muito tempo de vida conseguiria. Então, isso eu estou falando de idoso, né, que de alguma forma não tenha esse tempo, porque vamos supor, uma pessoa de 65 anos já é considerada idosa, mas ela quiser, inclusive, fazer uma graduação. Eu mesmo, na minha pós-graduação em psicologia, tinha algumas pessoas com essa faixa etária, e é perfeitamente possível. Mas dentro do cenário que eu estou trazendo, é mais uma perspectiva de que eu acho que me parece que esse sofrimento de não ter talvez alcançado as suas capacidades, não no sentido de capacidades para alguém, mas capacidades para ele mesmo, porque essa condição ela carrega essa forte cobrança, né, muitas vezes sobre si. Eu não sei se todo mundo se sente assim, mas a maioria que eu converso tem essa perspectiva do perfeccionismo, de muitas vezes até uma paralisação, ou seja, não vou fazer para não errar, porque de alguma forma não vai sair perfeito como eu estou imaginando ou como alguém mereceria. E às vezes não respeitando, inclusive, o seu próprio funcionamento. Então, eu tive algumas vezes na minha prática profissional pensamentos assim: será que eu estou no lugar certo? Porque eu estava cansado, porque eu estava ali com várias demandas, né, de trabalho, e mesmo não só demandas de trabalho, mas demandas da vida pessoal, que acarretavam uma mudança de humor, que acarretavam uma sobrecarga emocional, sensorial, e isso fazia com que eu me cobrasse e pensasse que eu talvez fosse um mau profissional. Então, eu acho que ao meu ver, a perspectiva do idoso tem essa carga aí que é bastante significativa. Se alguém tiver alguma outra ponderação, acho que é válido. Mas, Ana, só para eu perguntar, você trouxe aí a perspectiva do PEI, né, que é o plano de ensino individualizado. Esse plano de ensino individualizado é para questões de outras questões, como dificuldade intelectual, ou aí em Portugal, como aqui no Brasil, tem essa questão da identificação do ensino individualizado com a superdotação? Porque aqui tem. Pois. Em Portugal não existe uma lei para sobredotados. Não há uma lei. Não há o nome Não, mas não é superdotação. no caso para a lei para os superdotados. Eu estou só perguntando no caso se os superdotados são abarcados nessa lei você falou do ensino Plano individualizado. individualizado é para todos os alunos, é geral. Mas Depois como assim? consigo ter uma Plano de lei ensino. para autistas, déficit de atenção, onde têm direito a acompanhamento de um professor extra, onde têm atividades à parte, onde podem escolher atividades separadas ou em grupo da turma. Existem leis específicas para outro tipo de neurodivergências, não é? Mas no caso da sobredotação, a única lei que eu posso obrigar a fazer alguma coisa diferente é do plano individualizado. Não tenho mais nenhuma lei. E o plano individualizado vem na lei geral, onde todas as crianças têm direito a um plano individualizado na escola. Assim só. Nossa, a Ana acabou de colocar um outro tema futuro, hein? Adorei, Ana. Enfim, a Thaís tinha levantado a mão e a Thaili também. Vocês pretendem falar? Na verdade, eu ia fazer essa observação do PEI também, porque aqui no Brasil, apesar de ter leis e etc., para a gente conseguir que um PEI seja feito, é muito difícil, né? Então, aqui no Brasil, temos algumas, por exemplo, uma lei que está sendo falada agora, que é a questão da aceleração, né? Que teoricamente é um direito, mas na prática também não conseguimos com facilidade, é uma briga, né? O acesso à universidade é outra briga. Então, se conseguir que se faça o PEI para essas crianças, é uma coisa boa já, como a Aline colocou, uma dificuldade que eles têm, Abel, uma outra pessoa de Portugal, não sei em qual grupo que você está, mas é uma forma de unir forças, né? Tem que ir procurando De pessoas. crianças sobre... Ok. Muito obrigado por quem participou hoje. Eu e o Felipe somos psicólogos, trabalhamos aí com neurodivergentes e também somos neurodivergentes, o que faz toda a diferença.
Agradeço a participação de todos. Toda quinta, 8 horas, estamos aqui. Gente, antes de tudo, tema de semana que vem. A gente continua nessa linha? Alguma sugestão específica? A sugestão que eu dei foi aspectos éticos, né, com relação a essa questão da superdotação. O cuidado para não se tornar um mercado, né, no sentido exploratório. Mas aí, como a gente transformar isso em um tema, a gente precisaria conversar melhor para poder transformar num título. Mas Não, é uma temática que eu vejo importantíssima para a gente falar. Adorei. Se a galera mandar um monte de dedinhos assim, eu vou aceitar. Eu só preciso de 1 ou 2 dedinhos. Ou um monte de. Ou alguns sims aqui no chat. Então o título será Superdotação não é mercado.